Bom, eu não sei se você é como eu, ou como eu era, né? Quando eu era criança, e logo comecei a ir na escola, né? Não faz muitos anos, né? Alguns anos atrás só, e eu lembro que a minha visão, né, de escola, a minha visão de estudar, era como se fosse num escritório de advocacia, né? As pessoas sentam, ficam atrás da mesa, levam todo aquele material. Aí eu lembro que a minha mãe falou: olha, você vai estudar numa escola, né? Nossa, eu fiquei empolgado, né? Eu fiz aquela cena imaginando um escritório, uma pessoa sentada, né? A secretária servindo café, né? E aquela coisa toda, né? E minha mãe comprou um material, e eu me senti todo importante, todo equipado para ir para a escola, né? E quando eu fui para a escola, eu vi que a coisa não era bem assim, né? Era um pouco diferente, né? As pessoas aprendiam a contar, a ler, a escrever, e eu vi que a coisa era mais difícil do que simplesmente estar num local como a escola. Mas, continuando essa história, eu lembro que sempre, no início de ano, acho que como toda criança, né, a gente se empolga em comprar os materiais escolares, né? E os pais se desesperam, né? Mas as crianças adoram comprar material escolar porque a gente quer que aquela régua, aquele livro, aquele lápis, aquela agenda, tudo aquilo vai fazer muita diferença, né? Vão ser coisas essenciais para o nosso sucesso escolar, né? E eu não mudei muito daquela época para hoje, né? Mas eu lembro assim que quando eu saía da escola com uma pequena mala, mais ou menos assim, cheia de material, né? Aonde eu passava, as pessoas ficam: nossa, aquele menininho com aquela malona, né? Porque eu imaginava que com todo aquele equipamento, realmente, aquilo era estudar, aquilo me faria um bom estudante, eu teria sucesso. Bom, eu reprovei alguns anos, né? Não tive todo o sucesso que eu imaginei, né? E a gente viu que por mais, né, recurso ou condições, né, não era aquilo. Mas o que eu quero dizer é que na vida existem momentos em que nós precisamos de materiais, nós precisamos de instrumentos para carregar na nossa jornada, na nossa caminhada, que vão nos ajudar. Não vão ser aquilo que vai determinar, mas aquilo nos ajuda na vitória e no sucesso que nós precisamos ter. Como é importante para a criança, né? O uniforme, é importante o caderno, o lápis. Isso traz dignidade e inspiração para ela, no sentido de que agora ela tem o equipamento para poder aprender, agora ela está pronta para realmente estudar ou crescer. Na nossa vida pessoal é a mesma coisa. Nós não podemos simplesmente achar que vamos viver, né, ou passar por essa vida, ou estar nessa vida, sem necessidades e equipamentos que nos ajudem, né, a enfrentar a demanda do aprendizado, né, de superar dificuldades e problemas. Então, se você está vivendo essa vida sem talvez a sua bagagem, sem o seu material escolar, sem os requisitos que você precisa, com certeza você vai ter muita dificuldade em vencer, muita dificuldade em superar coisas. A vida toda é assim, né? Nós precisamos de instrumentos e ferramentas para que realmente nós possamos cumprir o nosso papel ou atingir os nossos objetivos que nós queremos. O ser humano, entendido como ser humano ou ser capaz, ele é descoberto quando ele descobre o fogo, quando ele domina o fogo. E a partir da experiência, né, na pré-história, desse domínio do uso para iluminar, para aquecer, para cozinhar, para fundir ferros, né? Então o homem, ele se torna homem entendido como nós o vemos hoje, a partir da experiência do conhecimento e da materialização de saber usar instrumentos e ferramentas na sua sobrevivência. E o homem vai evoluindo à medida em que ele descobre mais instrumentos e ferramentas e coisas que o capacita a viver esse mundo. Por isso que hoje, né, nós somos tão dependentes da tecnologia, por isso que hoje nós somos tão dependentes do carro, dependentes da internet, do computador, porque foram ferramentas e instrumentos que são desenvolvidos no sentido de facilitar ou aprimorar ou dar condições de nós
podermos ou deveríamos ter uma vida melhor. Então, o homem é entendido, ou a pessoa é entendido enquanto pessoa, ser vivente e homem, desde quando a gente tem na história, e isso nós temos relatados nas cavernas, né, nos desenhos, inclusive aqui no Brasil, no interior do Brasil, no Nordeste do Brasil, essa experiência do homem do domínio da ferramenta, do conhecimento da ferramenta, né, no desenvolver, né, o machado, a faca, instrumentos para a sua vida. E à medida que ele vai vivendo essa jornada, ele vai aprimorando a sua vida vai melhorando e vai dando condições dele viver melhor e viver nessas condições. Eu lembro que quando eu estive numa viagem em Israel e a gente estava juntamente com um arqueólogo que trabalhava lá, e ele me apresentou algumas peças, né? Algumas pedras talhadas, instrumentos da pré-histórica, né? Que eles haviam descoberto recentemente. Inclusive ele mostrou a revista, né? E mostrou algumas dessas pedras, né? Como é interessante ver esses detalhes, ver esse desenvolvimento, ver essa instrumentalização para a capacitação do homem. Foi quando ele começou a dominar realmente os animais, foi quando ele começou a ser mais produtivo, foi quando ele começou a aprender a viver em coletividade, juntos vencendo um animal maior, e assim foi, né? E eu vejo que isso não muda, né? Nós vivemos nesse século XXI e estamos no início dele e estamos vendo que cada vez mais nós precisamos de novas ferramentas, novos instrumentos, né? Nós estamos aí vivenciando esse problema ecológico, estamos vivenciando essa crise do planeta, essa crise da existência do homem em relação à natureza e todo o sistema, e um conjunto de éticas e instrumentos que precisam ser inventados e desenvolvidos para que a gente possa passar por esse novo tempo que se inicia, essa nova crise que se inicia, superando, vencendo, né, com novas ferramentas. Na vida cristã não é diferente. Quando nós nos tornamos cristãos, estamos entendendo que estamos aderindo a uma nova vida, conhecendo um instrumento diferente, que anteriormente, se nós éramos, em termos de religião, em termos de espiritualidade, homens da caverna, homens primitivos, pagãos, que adoravam e serviam a qualquer coisa, a qualquer Deus, no cristianismo nós começamos a entender o direcionamento que Ele nos dá na vida cristã, o direcionamento que precisamos para entender esse novo momento e também o que necessitamos para viver nele, as ferramentas que eu preciso ter para que realmente eu possa vencer as etapas da vida cristã, vencer e viver esse novo momento que eu estou experimentando. Era isso que a igreja primitiva estava passando. Aqueles irmãos traziam a sua história, traziam a sua pré-história, a sua pré-religião, a sua pré-maneira de viver. E, de repente, eles se confrontam com uma nova verdade, com uma nova vida, com um novo momento. Para aquela velha vida, eles conheciam o ferramental, eles conheciam os instrumentos. Não dava resultado, eram frustrantes, eram deprimentes, eram tristes. E por isso que quando eles conheceram a Jesus, eles enxergaram uma nova dimensão, enxergaram um novo momento, uma nova oportunidade de começar a viver uma nova vida. E é isso que o apóstolo Paulo vai introduzindo com esses irmãos em 1 Coríntios, capítulo 11 e capítulo 12, que são os capítulos que nós estamos estudando nessa série de mensagem, colocando para eles, né, toda essa importância de nós entendermos esse ambiente novo, entendermos esse senhorio novo, entendermos que agora vivemos numa coletividade, né, numa sociedade diferente daquela que vivíamos. Não estamos num outro planeta, estamos no mesmo planeta, mas vivendo sobre uma perspectiva diferenciada, vivendo sobre uma experiência diferente. E Paulo vai trazendo à memória deles essa experiência de Cristo em nós, Cristo na nossa vida.
E como aqueles irmãos ainda estavam trazendo a sua pré-religião, a sua pré-história, na experiência nova em Cristo, introduzindo nos cultos cristãos, no momento da ceia, um momento de desrespeito, de desconsideração, um momento de não valorização, mas mais de sociabilização, de festa, de alegria, mas saindo da centralidade de Cristo, saindo daquilo que realmente importava. E Paulo traz à memória: irmãos, não é assim que eu ensinei, não é assim que eu aprendi. E ele introduz a ceia novamente àqueles irmãos, como ele recebeu, e agora ele passa a eles, e traz novamente a importância que a ceia tem, no sentido daqueles irmãos entenderem que eles estavam ali, trazendo não só a memória, o ato que Jesus havia feito, mas com aquele ato eles estavam revigorando a sua vida para viver numa nova ambiência, viver num ambiente diferenciado, não de briga, não de confusão, não de egoísmo, não de divisão, como existia, como eles estavam trazendo da sua vida pré-histórica, da sua vida pré-Jesus Cristo. Eles estavam trazendo para as reuniões das igrejas essas divisões, essas contendas, essas diferenças, essa situação de egoísmo. E aí Paulo relembra aqueles irmãos do valor primeiro e importante: Cristo, a centralidade de Cristo, o senhorio de Cristo. E quando celebramos a ceia, não estamos somente fazendo uma vaga lembrança do que Cristo havia feito por nós, mas estamos revigorando a nossa fé e anunciando a vida dele. Então ele mostra que essa igreja, como nós colocamos na mensagem anterior, ela tem um papel missionário, ela tem um papel de proclamação, ela tem um papel em que ela se interage entre ela como um corpo, como um organismo vivo. E nós nos interagimos, nós nos ajudamos, nós nos aperfeiçoamos, nós cumprimos o nosso papel com algumas ferramentas, com alguns instrumentos que precisamos para fazer isso. Não são mais os mesmos instrumentos que a gente usava na nossa pré-história, pré-cristão, mas são instrumentos novos, que são adicionados na nossa vida, que nos instrumentaliza e nos capacita a realmente servirmos uns aos outros. Interessante que os instrumentos cristãos, diferente dos instrumentos não cristãos, é o seguinte: os instrumentos não cristãos eram para uma alimentação própria. Minha religião, o que eu preciso, o que eu quero, o que eu desejo. É uma religião que alimenta o meu ego e as minhas vontades. É uma religião que ensina eu a comer, a eu subsistir, a eu a viver. E o resto, deixa para lá. No cristianismo, as ferramentas que vêm na nossa mão, não é para nós. É para que eu possa alimentar o outro. Alimentar aquele que está próximo de mim. Amar ao próximo como a nós mesmos, no sentido de eu entender que o instrumental que Deus vai me colocar não é para que eu me alimente, mas é que eu alimente o próximo. E quando eu não alimento o próximo vai morrendo, ele vai desfalecendo, porque se ele não for alimentado, ele não vai conseguir subsistir nessa nova vida. E se ele não me alimentar, eu não vou conseguir subsistir nessa vida. Então, os instrumentais cristãos, as ferramentas cristãs do nosso trabalho, da nossa subsistência, daquilo que precisamos fazer, não são ferramentas da pré-história em que eu me alimentava e o mundo que se acabasse. Mas as ferramentas que Cristo coloca na minha mão é para que eu sirva o meu irmão, para que eu sirva o próximo. E com isso, nós nos alimentamos mutuamente. Nós vamos viver em conjunto, como um organismo que se alimenta e se sustenta um ao outro. Isso ele introduz dentro do capítulo 12 de 1 Coríntios, onde ele começa a falar sobre os dons espirituais. Espirituais porque essas ferramentas não são ferramentas que eu posso pegar, ferramentas que eu posso ver. São ferramentas espirituais que movem com a minha atitude, como eu devo agir,
como eu devo proceder, as coisas em que eu tenho que fazer. São espirituais também porque não é só porque eu não consigo vê-las, não são tangíveis, não são pegáveis, mas porque também é dada pelo Espírito Santo à nossa vida. Não são ferramentas que eu mesmo vou construir, que eu mesmo vou desenvolver, mas são ferramentas em que o Espírito Santo vai me dar, para que com essas ferramentas espirituais eu possa alimentar o meu irmão. Tudo isso que eu estou falando está nos primeiros versículos do capítulo 12 de 1 Coríntios, que nós vamos ler agora. Então veja comigo, 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Abra sua Bíblia nessa passagem. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 1, diz o seguinte, sobre os dons espirituais. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Interessante que a primeira preocupação de Paulo é que nós possamos ser esclarecidos, que nós possamos aprender. Veja o versículo 1. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Ele está partindo do princípio que nós somos ignorantes no sentido de não conhecermos isso, de ser uma experiência nova, algo diferente que eu ainda não sei na sua totalidade. E por isso, às vezes eu crio contendas, brigas, e por isso que às vezes a minha vida cristã não é tão bem sucedida e eu não consigo tantas coisas como eu pensei que iria conseguir, ou tudo aquilo que a Bíblia fala, porque às vezes nós não sabemos. Nós somos ignorantes sobre alguns aspectos, principalmente esse, de como é importante nós servirmos para sermos servidos por Deus. E Paulo se preocupa com que esses irmãos sejam esclarecidos sobre esse assunto. Por isso que eu vejo que o esclarecimento sobre os dons, ele é muito importante. Porque, de novo, são as ferramentas em que nós vamos nos alimentar, que a nossa igreja vai se sustentar uma a outra para subsistir e cumprir o seu papel. Isso é tão importante que ele também aborda a mesma temática quando ele escreve para a igreja em Roma, também no capítulo 12. Aos romanos você vai encontrar Paulo de novo enfatizando sobre os dons espirituais. Geralmente, essas passagens sobre os dons, que nós temos 3, 4 passagens que tratam sobre os dons, as pessoas ficam mais centradas nos dons, nos diferentes dons, o que aquele dom faz, o que aquele dom não faz. Eu tenho esse dom, aquela pessoa tem aquele dom, eu gostaria tanto desse dom, aquele dom. A gente esquece que quando Paulo aborda sobre os dons, a grande preocupação dele, ou a maior preocupação dele, não é em si os dons, porque os dons são dados, são concedidos por Deus à nossa vida. Mas quando ele aborda, tanto em Romanos como em Corinto aqui, ele aborda no sentido de nós entendermos que esses dons é para a nossa subsistência, é para o nosso alimento, é para a maneira de nós nos alimentarmos, sermos esse órgão vivo que vai realmente se fortalecer para cumprir a sua missão de proclamar a palavra de Deus até que Jesus venha. Como diz ali na ceia, que nós devemos celebrar essa ceia até que Ele venha, proclamando assim a mensagem de Cristo. Então, como é que eu existo como cristão? Como é que eu existo como igreja? Como a nossa igreja vai existir e vai ser uma igreja forte, uma igreja que vai ter condições e equipamento para realmente se fortalecer e se firmar, para proclamar fortemente a palavra de Deus, o reino de Deus e as bênçãos de Deus para esse mundo.
Quando nós entendemos que os dons não é para trazer divisão entre nós, nem fazer dos dons instrumentos de, vanglória. Eu tenho esse dom ou aquele dom, esse dom. Quer dizer, Paulo aborda sobre os dons no sentido de esclarecimento, mas apontando que os dons são necessários para que nós possamos nos fortalecer mutuamente, servirmos uns aos outros. E dessa forma nós vamos resistir. Então, quando ele diz assim, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes, ele está nos esclarecendo. Vocês sabem que quando eram pagãos, e a ideia de pagãos aqui é quando vocês não conheciam a Cristo, quando vocês não tinham experiência com Cristo, especificamente ali em Corinto, ele não estava falando com muitos judeus, com alguns judeus, mas pessoas que também não eram judeus, eram gregos na sua maior. E aquelas pessoas sabiam que eles eram pagãos. O pagão não é que ele só tem um Deus diferente, o pagão é aquele que tem vários deuses e não tem Deus nenhum. Aquele que não tem um Deus de centralidade, um Deus de orientação. Então o pagão não é alguém que não crê em Deus. Ao contrário, ele crê em vários deuses e não crê em nada. Então ele fala assim, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Então quando nós éramos não cristãos, não centralizados em um único Deus, ou na pessoa de Cristo, nós éramos atraídos e levados a ídolos mudos. Quando a gente pensa em ídolos mudos, a gente está imaginando uma estátua, ou um santinho, ou alguma coisa assim. Aqui, quando ele pensava ídolo mudo, é aquele ídolo que não fala nada. Você fala com ele, ele não te responde. Você pede para ele, ele não te dá. Você reclama com ele, parece que ele não te ouviu. Então, quando ele diz ídolo mudo, não é somente assim, então eles adoravam aquelas estatuazinhas, né, da Diana, de outros deuses ali. Não, não era só isso. As pessoas eram atraídas para um Deus que não fala. As pessoas eram atraídas e levadas para um Deus que não responde, que não os ouvia. E essa era a diferença entre ter Cristo no centro da sua religiosidade, da sua vida, e ser cristão e não pagão, porque o pagão, ele era atraído e levado para esses deuses, para esses ídolos mudos. Veja que ídolos aqui não tem a ver só com Deus, mas qualquer coisa que nos leva à idolatria. Qualquer expectativa minha, talvez que aquele carro vai me resolver a minha vida, eu vou ser uma outra pessoa. Que aquele emprego realmente vai ser a solução de eu ser o que eu preciso ser. Ou que aquela faculdade vai determinar, quando nós colocamos a idolatria no sentido de que aquilo vai ser a solução da minha vida e não Cristo, isto é idolatria. Idolatria não é somente eu adorar um Deus que não seja o único Deus ou o Deus Jesus Cristo, mas seja qualquer coisa que eu coloque como sendo a resposta, talvez, dos anseios da minha vida. E você vai buscar essas respostas e elas não vão te dar, não vão falar com você, são mudos, não vão responder às suas expectativas. Aquelas pessoas viviam essa experiência. Na sua pré-história, sua pré-existência cristã, o que eles experimentavam era isso. Pagão, vários deuses, não importa o Deus, qualquer Deus. Aquele que eu achar que me interessa, aquele que eu entender como o conveniente, o que pode realmente, quer dizer, o importante é o ter alguém. Mas quando somos atraídos e levados, como ele diz aqui, para esses ídolos mudos, que realmente, e a ideia de mudo aqui, não responde às minhas necessidades. Quantas vezes na nossa vida, na nossa existência, nós temos uma caminhada em que a gente pensa, olha, eu estou nessa direção, e a minha vida está determinada nesse sentido, e esse é o melhor sentido, é o sentido da resolução do que eu preciso. Isso é idolatria. Isso é ídolo mudo, porque não é aquilo que não vai te responder quando você chegar lá, que vai atender às suas expectativas. E você pode ver,
você já um dia comprou alguma coisa que você achou que ia ser a mudança da sua existência. Um dia você já se formou, talvez num colégio ou em alguma formação, que você fala assim, quando eu fizer aquilo, minha vida está feita. Aí você pensou, olha, quando eu casar, realmente aí não precisa mais nada na minha vida. Quer dizer, nós começamos a encontrar ídolos que nos atraem, mas que na verdade são mudos e não respondem a nós. Para onde você está indo? Qual a direção que você está caminhando? Quem é que está te chamando, que está te falando que vai te dar a resposta? E quando você chega na resposta, não tem. Não tem. Quantos de nós, um pouco mais adultos, ou com um pouco mais de idade, já nos frustramos nessa caminhada de idolatrar? Idolatrar é colocar algo acima da vontade de Deus, colocar algo no lugar de Deus. Isso é idolatrar. Idolatrar não é eu ficar, eu quero isso, Senhor. Não é ficar, reverenciando estátua. Não, idolatrar é você tirar o lugar de Deus e colocar uma outra coisa, seja o que for, para responder às ansiedades e desejos do seu coração. Você vai se frustrar. Você tem se frustrado, porque ela não responde. Ela é muda, ela não te atende. É isso que Paulo estava falando aqui. Irmãos, antes nós éramos atraídos. A palavra atraído ou levado quer dizer incondicionalmente a vida me leva para isso. Não é só simplesmente porque eu buscava isso, ou porque eu quero isso. Mas a vida que nós vivemos nos leva a esses ídolos. Quem é que nos leva? Quem é que nos aponta? Quem é que nos dirige? Se nós estivéssemos mais centrados na palavra de Deus e na vontade de Deus, com certeza seria a palavra de Deus. Mas quando nós estamos mais centrados, talvez na novela, na propaganda, nas informações, no que as pessoas dizem, nós somos levados a acreditar que essa máquina, esse computador, esse carro, esse hábito vai ser a solução da minha vida. São ídolos mudos. Não é só ídolos que fisicamente não falam, mas na verdade não respondem às suas expectativas. E Paulo estava falando, irmãos, nós vivíamos isso. Era essa a nossa existência enquanto pagãos. Pagãos não é quem não crê em Deus, pelo contrário, ele crê em muitos deuses e muitas coisas. E irmãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, ele coloca no versículo 3, por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, Jesus seja amaldiçoado. Quer dizer, vai falar, Jesus não interessa, Jesus não importa, Jesus não é relevante. Porque quem está com o Espírito de Deus vai saber, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outra direção a não ser Ele para nós. Nós somos atraídos para Jesus. Nós somos convidados para ir com Jesus. Então ele diz aqui, olha, por isso eles afirmam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Quer dizer, como é que eu sei que esse Espírito Santo está na minha vida? Quando eu consigo declarar que Jesus é o Senhor. Ele é o centro. Ele é a minha direção. Ele é o que me atrai. Ele é o caminho que eu vou. Qual é a vontade de Deus? O que Deus quer da minha vida? A centralidade de Cristo. E aí ele vai colocando, dentro dessa perspectiva de que no mundo cristão, nesse mundo em que Cristo é a centralidade e é o Senhor, em que nós nos declaramos dele e ele é nosso, é nessa experiência cristã que nós recebemos os dons espirituais.
Dons espirituais não é algo que eu consigo por mim mesmo, ou com o meu próprio esforço. Eu posso me dedicar, aprimorar, mas o dom vem de Deus. Por isso, dons é uma dádiva, algo concedido. Dons espirituais, uma dádiva do Espírito Santo na nossa vida. Que Espírito Santo, o Espírito Santo que habita em nós, e esse habitar do Espírito me capacita com ferramentas e habilidades para servir a igreja, servir o corpo de Cristo. Então os dons não é para o meu proveito próprio. O dom que eu tenho é para que eu possa alimentar o meu irmão, abençoar a vida dele. E o dom dele é para abençoar a minha vida. E assim nós nos fortalecemos e crescemos. Aqueles irmãos achavam que os dons espirituais deveriam servir somente para eles mesmos, para a sua honra, para a sua glória, para o seu destaque, para a sua vaidade, porque agora eu tenho um dom. O dom não é seu. Outra, o dom é dado pelo Espírito Santo. Outra, é uma ferramenta nas suas mãos que só tem direção para o outro, não tem para você mesmo. Você não consegue usar o seu dom para você mesmo. Você só consegue usar para o outro. Mas o que eu preciso? O outro tem para você, para te servir. Né? Eu não consigo lembrar agora de uma ilustração, né? Talvez alguém possa me ajudar, né? Daqueles que os garfos tortos ou alguma coisa que um tinha que colocar na boca do outro, né? Senão não conseguiria ele mesmo comer. Só colocando um na boca do outro, né? Eles se alimentavam. A vida cristã é assim. Nós nos fortalecemos mutuamente, nos alimentamos. E os dons espirituais, eles são nos dados com esse objetivo. Agora, quem tem os dons espirituais? O próprio texto diz, né? Aqueles que são de Jesus, aqueles que o Espírito Santo habita. Se você um dia entregou a sua vida a Jesus, falou: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo da minha vida pagã, de ter vários deuses, de ser atraído para uma idolatria muda, e eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor, para a partir de hoje dirigir a minha vida. Quando você faz essa declaração, e você pode fazer ela hoje, aí onde você estiver, quando você faz essa declaração, esse seu desejo de receber Jesus Cristo, a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós. Se Ele habitou com dons. Então todos nós temos dons. Uma criança que entregou a sua vida a Jesus, ela tem dom. Se ela tem o Espírito Santo, recebeu Jesus Cristo como Senhor, ela tem dom. Uma pessoa que já se aposentou, né? Já chegou na terceira idade, ou quarta idade, né? E já parou de trabalhar, ela continua tendo dom, ou o dom se aposentou? Ela continua tendo dons. O dom é uma dádiva eterna do Espírito Santo nas nossas vidas, para servirmos enquanto existirmos. Sabe quem tem dom? Você. Você que entregou a sua vida a Jesus, você que já foi batizado, você que recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você tem o Espírito Santo, você tem o dom de Deus. Puxa, eu não sabia. Por isso que Paulo fala: não quero que sejam ignorantes. Agora você sabe. E o que eu faço com esse dom? O próprio apóstolo vai falar. Esse dom é para que você desenvolva essa habilidade e essa capacidade dada ao Espírito, não para você, mas para o próximo, para o outro. E por isso que a igreja subsiste como corpo, porque nós nos alimentamos mutuamente, nós nos sustentamos uns aos outros com os nossos talentos e os nossos dons, fazendo com que o nosso corpo seja cada dia mais forte. Mas se tem uma parte do corpo, se tem uma célula do corpo que para de alimentar o corpo e se alimenta a si só, se a gente tivesse um médico aqui, mas a gente tem uma enfermeira, a gente chama isso de câncer. Aquela célula que é egoísta, ela só quer para ela, e ela acaba matando todo o corpo.
Então, Deus nos fez como células vivas, dentro do corpo de Cristo, para que nós possamos nos alimentar uns aos outros com os nossos dons. Você pode perguntar assim, mas quais são esses dons? Que dons eu tenho? Eu preciso ter clareza do que possa ser um dom na minha vida. Porque se eu já entreguei a minha vida, se eu já recebi, se eu deixei de ser pagão, aceitar qualquer deuses ou qualquer idolatria de um ídolo que é mudo, e hoje eu entrego a minha vida a Jesus, eu sei que eu não estou alimentando ninguém, eu também não estou sendo alimentado por ninguém, e por isso que eu sou fraco. Então, como é que eu posso alimentar alguém para que eu também possa ser alimentado? Primeiro, descobrindo o seu dom, conversando com esse Espírito que está em você, falando com Jesus Cristo e pedindo para que Ele revele qual é o dom que você tem. Todos têm dom? Todos, porque senão não tem o Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, você tem um dom. A nossa igreja precisa ser fortalecida. A igreja no Brasil precisa ser fortalecida. Mas enquanto nós pensarmos como células isoladas, igrejas isoladas, crentes isolados, egoístas, nós estamos criando um câncer evangélico. Estamos criando um câncer da igreja. Estamos matando a igreja ali, na sua essência. Mas quando nós aprendemos que somos uma igreja para servir, para abençoar um ao outro, e que nós já recebemos essas ferramentas, e essas ferramentas estão em nós, não é que ela vai vir, não é que ela vai ser construída, ela já está em você, ela só precisa ser revelada. Descobrir o dom que há em você, e no descobrir, se aprimorar, se esforçar e utilizá-lo, e não ser uma célula morta no corpo de Cristo. A minha oração é que a nossa igreja possa ser muito curada. Nós temos tantos milagres, que ocorrem aqui no nosso meio. Deus tem sido tão bondoso, com tantas pessoas que têm sido curadas fisicamente aqui, através das orações, das intercessões. Assim, é uma operação de Deus, nem do pastor, nem da igreja, é a misericórdia de Deus. Mas eu oro nesses dias e nesse mês de aniversário, caso haja alguma célula no corpo de Cristo aqui, e que realmente não está procedendo como deve proceder, de entender o seu papel, a sua função dentro do corpo, de alimentar o outro, mas está se isolando, está ficando em si mesma, se mesmando a sua vida, nós sabemos que isso precisa ser tirado, precisa ser removido para o bem dela e para o bem do corpo. Mas nós cremos em milagres, e cremos que Deus pode fazer um milagre nessas células, que porventura possam estar assim, sem atividade, sem resultado, sem alimentar o corpo, para ser transformada nesses dias e nessa noite. Como Deus pode curar um câncer, como Deus pode curar um enfermo, como tem curado no nosso meio, Ele pode curar uma enfermidade espiritual, que pode estar no nosso meio também. E o nosso desejo não é só que haja cura, mas que haja esclarecimento do nosso papel, da nossa responsabilidade, da nossa importância no corpo de Cristo. Que você é importante. Uma criança é muito importante, um adulto é muito importante, um jovem é muito... Todos são importantes no corpo de Cristo. Mas você se torna alguém quando você se dá a alguém, quando você se oferece. Você é alimentado quando você alimenta alguém, quando você ajuda alguém, quando você coloca o seu dom à disposição do serviço do Senhor. Paulo vai nos introduzir nessa área dos dons. E eu não quero que a nossa igreja caia no engano, na confusão que muitas igrejas têm caído, de que o dom
é um status, ou uma divisão, ou um privilégio. O dom é para todos. E todos os dons são importantíssimos para o corpo de Cristo. Não é dado pelo pastor, nem é conseguido na igreja, mas é dado por Jesus Cristo, através do Espírito Santo, que habita na nossa vida. E se você já entregou a sua vida a Jesus, eu espero que você não seja uma célula morta, uma célula cancerígena, mas que hoje você possa receber a quimioterapia de Deus, receber o tratamento do Senhor, para se tornar uma célula viva que alimente o corpo de Cristo. Somente assim nós vamos conseguir cumprir o nosso papel de amar o mundo, de ajudar o mundo, de salvar o mundo, de trazer soluções para essa geração que hoje precisa de novas ferramentas, novo instrumental para subsistir e viver nesse planeta. E eu creio que a igreja tem solução. Eu creio que Jesus é a resposta. Ele não é um ídolo mudo, mas ele é a resposta que o mundo precisa. Por isso nós temos que nos despertar, sabe? Despertar a célula que há em nós, a importância que a nossa vida tem em razão do outro. Eu lembro muito de uma irmãzinha que nós tínhamos na nossa igreja lá no Rio de Janeiro, quando eu ainda estudava, e a nossa igreja ficava num subúrbio perto de uma favela, né? Esse é um testemunho que a gente conta sempre, né? Porque tem que contar, né? É bênção, aquela coisa assim, né? Que onde eu estiver sempre estarei falando sobre isso, porque é alguma coisa assim tremenda, né? Aquela irmã, ela morava na favela, né? Ela já era uma senhora de idade, ela assim, não tinha recurso, ela vivia de uma aposentadoria extremamente pequenininha, mas na sua casa, né, para variar, tinha netos, filhos casados com filhos ou sem marido, aquela coisa assim, comunitária, né, dentro do barraco dela, né? E era uma irmã muito dedicada na igreja, uma irmã muito presente, ela não faltava nos cultos, ela estava sempre ali orando e buscando, né? E interessante que quando nós fomos para essa igreja e eu estudava num bairro bem distante dessa igreja, aquela irmã, ela chegava para nós, no começo eu e Ieda, e sempre ela trazia um potinho de margarina, né, com um pouquinho de macarrão e um franguinho. No começo, pelo amor de Deus, de forma nenhuma vou aceitar isso. Não, irmão, já tem muita coisa lá na sua casa. O que é isso? Não, pastor, você tem que receber, por favor. Não, eu fiz para o irmão, trouxe para o irmão, separa. Não, irmã, tá. Bom, aí a gente recebia com constrangimento. Chegou um dia, olha, irmã, a gente não quer, eu acho que não precisa, não tem necessidade. Ela falou, vou conversar bem sério com o senhor. Deus me falou para fazer isso. Esse é o meu dom. Eu acho isso tremendo. E lá nós tínhamos coronel, nós tínhamos militares, nós tínhamos pessoas de bem. Mas aquela irmã, com aquele dom, fazia o seu ministério. E na verdade, muitas vezes aquilo foi a nossa janta. Foi a nossa comida. Eu acho isso tremendo. E a gente se emociona de ver o talento das pessoas, os dons que as pessoas têm. E quando coloca em prática, a diferença que isso faz. Não precisa de dinheiro, não precisa, sabe, de roupa nova, só precisa de amor. É o amor que faz isso. E eu vejo assim, como é que nós vamos nos servir uns aos outros se não há amor? Se nós não há o desejo de ajudar ou participar. Aquela irmã sabia que eu tinha mais do que ela. Aquela irmã sabia que eu morava num bairro muito mais chique do que o dela. Mas ela entendia que aquilo era o ministério, o dom. E ela falou, se o pastor me tirar esse dom, o que vai ser? A gente comeu muito tempo macarrão. Eu acho isso tremendo, porque não é a única experiência na nossa vida, de pessoas extremamente simples, ou pessoas que tinham recurso, mas independente de ter ou não ter,
a habilidade de usar o seu dom para ser um ombro amigo, para ser um consolo, para ser uma pessoa que vai aconselhar, para ser uma pessoa que vai ajudar, para ser uma pessoa que vai acompanhar, para ser uma pessoa que vai orar, para ser... Quer dizer, nós precisamos de todos os dons, mas esses dons devem ser exercidos com amor, entendendo a sua importância dentro do corpo de Cristo. Pessoas como essa na nossa vida e outras nos ensinaram a importância de nós sermos utilizados com os nossos dons na vida de outras pessoas. Nós não somos assim porque queremos ser assim. Fomos assim porque aprendemos com pessoas que nos ensinaram com as suas atitudes, com seus talentos e seus dons, a como exercer isso. Que nós possamos ter pessoas maduras no nosso meio, que entendam a responsabilidade que elas têm de ser exemplo a outros que estão aqui conosco, para poderem exercer esse dom, esse talento. Então nós vamos entrar nesse assunto sobre os dons nas próximas mensagens com muita humildade, com muita simplicidade, entendendo que essas ferramentas, essa maneira de Deus nos usar, é uma maneira humilde de nós entendermos que podemos ser úteis um na vida do outro e assim nos abençoar mutuamente, nos fortalecer, para levar a palavra de Deus a todas as pessoas, para sermos bênção ao mundo, né? Sermos realmente sal e luz, resposta para esse mundo que precisa de novas ferramentas, precisa de novas respostas, de um Deus que fale. E o nosso Deus é um Deus que fala. Eu creio nisso. E vai falar através da sua vida, da minha vida, do nosso exercício, do nosso dom. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Que possamos sair daqui nesse dia desafiados a realmente falar: Senhor, me fala qual é o meu dom. E saímos daqui incomodados, querendo saber da importância que tem de nós servirmos uns aos outros, para que sim, possamos ser servidos também. Que Deus nos ajude nessas comemorações de aniversário da nossa igreja, que está comemorando 80 anos, poderia estar já se aposentando, né? Como igreja, né? Já fez muita coisa, muitos pastores, muitas igrejas, mas eu vejo que está na hora da nossa igreja se fortalecer. Está na hora da nossa igreja nós nos alimentarmos e entendermos a missão desafiadora que Deus tem, não só para o nosso bairro, não somente para a nossa cidade, mas para o Brasil e outros lugares. Que Deus nos ajude e nos abençoe nessa caminhada e a compreensão desses instrumentos que estaremos vendo a partir da próxima mensagem. Amém?